Olá, crianças! Que a paz de Jesus esteja mais uma vez com todos nós. Antes de começarmos o Evangelho, vamos à nossa prece. Prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo, que assim seja. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tenta dominar o mundo, que assim seja. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tenta dominar o mundo, que assim seja. Para este Evangelho, nós escolhemos o tema Derrubando Limites. É mais um exemplo para que a gente pare para pensar que todo e qualquer ser humano pode ser útil para ele, para a sociedade e para o mundo, desde que queira. Está no livro, mais uma vez, Socorro e Solução, José Carlos de Luca, editora Interlitera. É uma história real que está na internet. Prestemos atenção. Eu acredito, do fundo do meu coração, que a minha vida não tem limites. Quero que sinta a mesma coisa em relação à sua vida. Quaisquer que sejam seus problemas, dificuldades ou obstáculos a serem superados. Reserve alguns minutos para pensar nas limitações que nós nos impomos à nossa vida, ou que permitiu que outras pessoas lhe impusessem. Agora pense em como seria se você se visse livre dessas limitações. Como seria a sua vida se tudo fosse possível? Nick Vujicic é o nome de quem deixa essa mensagem para pensarmos, porque ele vai contar a história dele. Preste bem atenção à mensagem do Nick Vujicic. São palavras de um homem, de um ser humano, que venceu as mais duras provas da vida. O Nick nasceu sem os braços, sem as pernas, vítima de uma rara enfermidade. Sua infância foi marcada por imensas dificuldades, provações. Como é possível imaginar? Mas ele não deixou se abater, não se entregou, não se deprimiu. Pelo contrário, ele não deixou que a sua condição física limitada impusesse limites em sua vida.
por meio da fé, da esperança, da coragem e do amor, ele venceu e vem vencendo todas as barreiras e levando uma vida de que muitas pessoas, sem restrições físicas, ainda não conseguiram desfrutar. Se você procurar na internet, você encontrará vários vídeos sobre ele. E você poderá constatar com os próprios olhos como o Nick chegou a ter a idade que já tem, transformou sua lamentação em superação, com todas as limitações físicas que possuía. O Nick sofreu a tentação de levar sua vida acomodado na sensação de impotência. Mas ele pensou: se Deus, nosso Pai, é justo, a minha situação, as minhas condições físicas também é justa. Porque eu tenho certeza que já tive outras vidas. E o que será que eu fiz nessas outras vidas para vir resgatar meus débitos para transformar em créditos nesta encarnação? É assim, meus irmãos, que nós muitas vezes também reagimos diante dos problemas. A maioria do ser humano muitas vezes também reage negativamente diante dos problemas. Gastamos muito tempo e energias com queixas, lamentações improdutivas, quando deveríamos empregar nossas forças para derrubarmos cercas de problemas que nos amarram. Eu gosto de lembrar, porque foi uma grande experiência que eu passei. 4 meses acompanhando a enfermidade da minha esposa Ivone. E eu fazia análise de como as pessoas que estavam enfermas se portavam e se comportavam. As lamentações daqueles que lhes acompanhavam, as críticas, o não aceitamento da enfermidade que atingiu um ser amado e querido. Quantas vezes eu fui de leito em leito, tentando mudar a forma de pensar, de agir dos acompanhantes e do enfermo. Quantos amigos eu granjeei, quantos companheiros de outros círculos religiosos eu conquistei, convidando as pessoas a assistir, a analisar as minhas palestras, que são simples, mas objetivas. É só você entrar no YouTube e digitar Centro Espírita Nosso Lar de Salto. E imediatamente você terá quase 90 palestras já de autoajuda gravado, para demonstrar a você como Deus é bom, como Jesus nos ama.
como Maria, a intercessora de nós, junto a Jesus, nos ama também. Nesses vídeos do Nick, se você prestar bem atenção, você verá ele, Nick, jogando bola, nadando, correndo, se divertindo, estudando e viajando o mundo todo como palestrante motivacional. Um outro grande exemplo para nós conhecermos é a história verídica de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que ao sofrer uma paralisia, nunca mais levantou de uma cama, foi colocado numa maca, necessitava usar pesos de 10, 15, 20 quilos no peito, porque as dores eram imensas. Mas nunca ninguém viu Jerônimo reclamar, pelo contrário. Ele afirmava que se Deus era justo, a situação que ele estava vivendo também era justa. Mesmo naquela situação, fundou várias instituições espíritas, ajudou muita gente. Ele ria quando as dores aumentavam, porque a dor era dele e o sorriso de quem o observava era do próximo. Qual seria então o segredo do Nick e do Jerônimo? O Nick dá uma entrevista muito interessante dizendo: prestem bem atenção, amados irmãos. Eu encontrei a felicidade quando eu entendi que, por mais imperfeito que eu seja, sou o perfeito Nick Vujicic. Sou uma obra de Deus, criada de acordo com o plano que Ele designou para mim. Isso não é o mesmo que dizer que não há espaço para aperfeiçoamento. Sempre eu tento melhorar para que assim possa servir melhor a Deus, a Jesus e ao universo. Vale a pena, meus irmãos, pensar em 2 pontos trazidos pelo Nick. O primeiro dele é a afirmação de que cada um de nós é obra de Deus. Portanto, como cada um de nós é obra da divina perfeição, a nossa natureza é perfeita. Condição de que a maioria de nós ainda não se deu conta. Quantos de nós, infelizmente ainda, se entrega a muitos vícios que nos encaminharão rapidamente para o cemitério, para a volta à espiritualidade? Por isso que eu peço, amados irmãos, não bebam, não fumem, não usem drogas. Não permita que a sua vida se torne uma droga também. O problema da nossa vida pode ser comparados às pás e picaretas que Deus, o nosso Pai, utiliza para derrubar a parede das construções negativas que fazemos.
a nosso próprio respeito. Quantos de nós carregamos dentro de si ideias distorcidas sobre nós mesmos? Não conseguimos ver a nossa beleza, inteligência, as limitações que encontramos na vida, meus irmãos, funcionam como abridores de lata para que cada um de nós enxergue a obra maravilhosa que nós somos. Um exemplo bem claro disso pode ser visto na história de vida do maestro João Carlos Martins. Quem quiser vê-lo, assisti-lo, é só acessar a Rede Vida de televisão. Ele é considerado pela crítica mundial um dos maiores pianistas de todos os tempos, um dos principais intérpretes de Johann Sebastian Bach, já sendo, portanto, um músico consagrado. O João Carlos Martins sofreu uma fratura jogando futebol. Uma fratura que curiosamente atingiu-lhe não os pés ou pernas, mas os dedos da mão direita, comprometendo-lhe integralmente os movimentos. Após um longo e duro tratamento, ele voltou a brilhar nos palcos, porém foi acometido de uma lesão na mão direita, decorrente de esforço repetitivo que o fez abandonar a carreira. Insatisfeito ao viver longe da música, João Carlos Martins retomou surpreendentemente a vida artística como um pianista de uma única mão, obtendo excelentes resultados apenas utilizando a mão esquerda. Mas a vida ainda iria espremer um pouco mais do seu talento. Em um assalto na Bulgária, onde ele foi realizar um concerto, João Carlos Martins foi agredido e teve a mão esquerda pisoteada pelos ladrões. Nunca mais ele conseguiu recuperar a contento o movimento da mão, e com isso a sua carreira de pianista havia chegado ao fim. E ele disse: a carreira pode estar encerrada, mas não a minha vida de homem e de músico. E ele contou em diversas entrevistas que após ter sido obrigado a se despedir definitivamente dos palcos, ele sonhou com o grande maestro Eleazar de Carvalho, na época já desencarnado. No sonho, o maestro Eleazar dizia que ensinaria regência a João Carlos Martins. E a partir desse sonho, meus irmãos, Martins viu um novo caminho a seguir. Basta vocês assistirem Rede Vida de televisão. Seria agora maestro. Já com uma idade bem avançada, ele ingressou na faculdade para aprender regência e se tornou maestro. E sem poder segurar a batuta e sem poder virar as páginas da partitura. Mas nada disso o impede de reger com sua alma vibrante, talentosa. A vida extraiu de José Carlos Martins
o melhor que ele tinha a oferecer ao mundo e ao universo. O segundo ponto, meus irmãos, é reconhecer sempre que Deus, nosso Pai, tem um plano para cada um de nós. Deus, nosso Pai, tinha um plano para o Nick e para o Martins. Ele queria mostrar ao mundo que as verdadeiras limitações são aquelas que nós impomos a nós mesmos. Quando Nick diz às pessoas que se considera perfeito, ele está fazendo um convite para que cada um de nós olhe para a própria perfeição, olhe para a sua grandeza e belezas interiores, e a partir disso, seremos capazes de derrubar as limitações que nos separam da felicidade. Quando somos capazes, meus irmãos, de reconhecer a nossa perfeição interior, e a partir dessa nova tomada de posição, vencer as barreiras físicas que nos cercam, vamos mostrando e demonstrando às pessoas que elas também podem ir muito mais além do que imaginam, que são mais belas e capazes do que acreditam ser. E é nesse ponto que eu desejo chegar com você. É possível que ainda hoje, que por fora de nós, tudo esteja nos aprisionando, tudo esteja conspirando contra os nossos anseios mais caros. Nessa hora, medite neste vídeo. Volte o olhar para dentro de você e repita comigo, com o Nick, com o Martins e com todos os heróis do mundo. Faça afirmação nesse sentido, dizendo: tudo lá fora pode estar querendo me segurar, mas eu sou perfeito. Diga o seu nome com entusiasmo e afirme: Deus me ama, eu me amo, mas eu sou perfeito. Diga o seu nome novamente. Criado à imagem e semelhança de Deus em espírito, nascido para derrubar todos os limites possíveis e imagináveis. Eu lembro há pouco tempo que eu sofri uma queda dentro do banheiro da minha casa. E até hoje eu sofro os efeitos dessa queda. Mas um espírito me disse: tudo na vida passa, Hélio. Se você perdesse um braço, sobraria um. E com esse braço perfeito que você tem, dá para se fazer muita coisa. Ter 2 braços é luxo. O Nick e o João Carlos Martins demonstraram isso. Que a paz de Jesus esteja conosco e logo logo estaremos nos reencontrando em mais um vídeo. Fiquem com Deus.